Bom dia, minha gente. Que saudade que eu tava de vocês. Semana passada a gente não teve live, na semana anterior a gente teve só um dia de live. E confesso pra vocês, tive dias desafiadores aqui. Mia tá com a garganta de uma maneira que há muito tempo não acontecia. Eu até uns dias antes eu tinha comentado com vocês que fazia mais de 2 anos que eu não ficava doente. Mas eu sempre falo pra vocês, né? Quando a gente tá passando por períodos de crescimento, de expansão, muitas vezes os sabotadores vêm e na maioria das vezes o corpo também fala. E foi mais ou menos isso que aconteceu comigo. Então, minhas alunas, quem tem mais ali proximidade de mim sabe que muitas coisas aconteceram aqui nos últimos dias, mas tudo veio para melhorar, graças a Deus. E aí o que aconteceu? Como na semana anterior eu estava bem ruim e eu não consegui nem atender alguns dias, semana passada eu precisei economizar um pouco a minha voz para os atendimentos, para as aulas das minhas alunas, então eu não consegui fazer live por isso. Mas hoje tudo volta ao normal aqui, vocês vão ver que a minha voz ainda não está 100%. Então podem ver que a coisa foi forte aqui. E é como eu sempre digo para vocês, né? A gente sempre vai ter questões para resolver, para curar. Mas quando a gente tem essa consciência, a gente passa por esses desafios de uma maneira diferente, de forma muito mais leve, com entendimento, com consciência, a gente consegue resolver também mais rápido, tá? Então, bem antigamente, quando eu não tinha toda essa consciência, quando eu não tinha todo esse conhecimento, quando eu não olhava para mim, quando eu não cuidava de mim, o que acontecia? Eu tinha recorrência de sempre estar doente. Tanto que fazia 2 anos que não me dava nada. Mas eu também conto para vocês que quando a gente está ali passando por períodos de expansão, de crescimento, indo para um próximo nível, a tendência é que os sabotadores vêm. Aí aqui vem a diferença de tu reconhecer isso, entender isso e passar por isso de uma maneira mais tranquila ou não. Pensar, o fim do mundo acabou para mim, né? Então, ter esse conhecimento faz toda a diferença. E é isso que eu quero que vocês tenham também. Para quando vocês cheguem nesses momentos mais desafiadores, vocês possam passar com tranquilidade, por mais desafiador que seja. Bom dia, Daia! Estou muito feliz aqui de retomarmos as nossas lives, né? Porque a proposta é da gente seguir aqui o ano inteirinho juntas e a gente vai fazer isso. E é claro que tem momentos que a gente não pode controlar e tá tudo bem. O que eu sempre ensino para vocês? Retoma, volta. É o que a gente vai fazer aqui, juntas, tá? Nesses últimos dias, apesar de não aparecer muito aqui atrás dos bastidores, nada mudou, né? Eu precisei atender de uma maneira mais light, um pouquinho, mas seguir os atendimentos, seguir a aula com as minhas alunas. Seguimos aqui fazendo o nosso trabalho. E que bom, né, que a gente pode estar juntas aqui de novo. E hoje eu trago um assunto que eu até já falei dele aqui. A gente teve uma live até com título bem parecido já com esse, mas hoje eu trago de uma maneira um pouquinho diferente, tá? A gente vai falar sobre a chave para conquistar tudo que você quiser. E antes que eu me esqueça, deixa eu colocar aqui, eu vou até fixar aqui nos comentários do Instagram. Digita presente aqui, que tu vai ter uma surpresa lá no teu direct. Eu não vou falar o que é. Digita presente para receber uma surpresa no seu direct. E eu vou te deixar curiosa mesmo. Eu não vou te falar o que é, mas se tu digitar presente aqui, tu vai saber, tá? Confia que tu sabe que eu sempre só tenho coisas muito boas para te entregar. A chave para te conquistar tudo o que tu precisa é aquela única coisa, sabe? Aquela única verdadeira coisa que tu precisa pra, de fato, mudar com resultados. E essa chave é sobre isso.
acontece? Por que que hoje tu não está conquistando o que tu quer? Por que será? O que que tu acha aí? Por que que hoje tu ainda não tem os resultados que tu gostaria? Já te fez essa pergunta? E aí, que eu vou te dizer, é muito mais simples do que tu imagina essa resposta, mas é claro que na prática não é tão simples assim, né? É um pouco mais complexo. Só que a gente precisa começar. E como é que a gente começa? O fato é que tu não vai conquistar o que tu quer enquanto tu continuar sendo a mesma pessoa. Tá, mas espera aí, então tu tá dizendo que eu preciso ser outra pessoa, deixar de ser eu? Não. Eu tô dizendo que tu precisa deixar de ser essa pessoa que está hoje sendo movida pelas tuas dores. Que tu precisa ser você, sim, mas tu precisa ser a tua melhor versão. Tu precisa extrair o que tem de melhor, de bom em ti. E parar de viver pela dor. Parar de sobreviver. De ver a vida passando, o tempo passando, as coisas acontecendo e a tua vida parada na mesma. De tu ver a tua vida como se fosse aí uma novela acontecendo e tu tá só assistindo a vida passando, as coisas acontecendo, mas tu não tá assumindo as rédeas dessa vida, sabe? Sendo ali a protagonista dessa história. E o que que acontece hoje, tá? Tu quer muitas vezes ter mais dinheiro, tu quer ter mais resultado, tu quer ter mais confiança, tu quer ter mais paz, tu quer tudo isso. Só que tu continua fazendo as mesmas coisas, tendo os mesmos padrões, tomando as mesmas decisões, agindo diante das mesmas travas, das mesmas crenças. E aí nada muda. Porque tu continua fazendo tudo igual. Concorda comigo? Se todos os dias eu faço a mesma coisa, eu vou continuar tendo o mesmo resultado. Então, teu resultado atual, ele é totalmente coerente com quem tu é hoje. E aí, se tu vive baseada em padrões antigos, em dores, em travas que tu tem, tu vai continuar com os mesmos resultados, que normalmente é que sem resultado, né? Na verdade, não é sem resultado, né, gente? Tu tá tendo resultados que não é os resultados que tu queria. Porque um resultado a gente sempre vai ter. O resultado é a soma de tudo que a gente faz. Então, a soma de tudo que tu faz todos os dias tá te trazendo o resultado da vida que tu tem hoje. E dói saber que é tu que tá escolhendo isso. Porque muitas vezes a gente pensa, pra mim nada dá certo. Ai, eu não consigo isso, eu não consigo aquilo, eu não consigo alcançar o que eu desejo. Mas tu já percebeu que é tu que está fazendo isso? É a soma de tudo que tu faz, de tudo que tu fala, de tudo que tu pensa, das pessoas com que tu convive, das escolhas que tu faz, das decisões que tu toma. Isso tudo te traz um resultado. Para te ter um resultado diferente, tu tem que mudar tudo isso. Então a chave aqui não é fazer mais, é se tornar alguém diferente internamente. Quem tu está sendo, o que tu está entregando, com que mentalidade tu está pensando, tomando tuas decisões. Como é que tu está agindo? Que mentalidade aqui está guiando as tuas ações? É isso que vai mudar os teus resultados. Tu está vivendo hoje pela tua dor? Ou tu está vivendo hoje pela tua essência? Pela tua identidade de mulher que realiza as coisas, que tem sucesso, que está sempre olhando pro lado positivo. Então, aquela mulher que só olha pro lado negativo e pensa, ó céus, pra mim nada dá certo. Ou será que tu tá olhando pros desafios e pensando assim, o que que eu preciso aprender aqui? Por que que isso tá acontecendo de novo? Meu Deus, se isso aqui tá se repetindo de novo, o que que eu tenho que aprender aqui que eu ainda não aprendi? De que maneira tu tá olhando pra tua vida, pros teus desafios? De que maneira tu tá olhando pros resultados que tu tem hoje?
tá talvez olhando para esses resultados como vítima e pensando, meu Deus, para mim nada dá certo, o mundo tá contra mim. Ou tu tá olhando para os teus resultados e pensando, meu Deus, se eu continuo tendo esse resultado, o que eu ainda não mudei aqui? O que eu ainda não resolvi aqui que eu preciso mudar, que eu preciso resolver? Quando eu falo com vocês sobre a gente reprogramar a nossa mente, é exatamente isso que a gente faz. Esse processo de reprogramar aqui, ele vai mudar totalmente os teus resultados. Muda os padrões, muda essa tua identidade, essa tua maneira de como tu se vê, automaticamente muda também os teus resultados. Tem aquele sisteminha que tá rodando aí o tempo todo, que eu sempre explico para vocês, mas tem bastante gente nova chegando aqui, eu vou explicar de novo, né? Que é o PC. Me deu um branco. Ó, é pensamento, sentimento, é PSCR. Sistema PSCR. Ele é conhecido na neurociência. Por quê? O ciclo, ele vai sempre estar rodando igual. Mas onde o ciclo começa? Na mente. E aí, a depender do que começa o ciclo, ele vai rodar inteirinho. Para um resultado bom ou para um resultado ruim. Vou explicar. O que significa essa sigla, tá? PSCR. É pensamento, sentimento, comportamento e resultado. O que significa isso? Todos os nossos pensamentos, tudo que tem gravado aqui, nos leva a um sentimento, a uma sensação no corpo, que automaticamente nos leva a um comportamento. Esse comportamento vai nos trazer um resultado. Então, pensa comigo. Toda vez, tá? Como é que funciona o nosso cérebro? Em primeiro lugar, ele sempre vai buscar nos proteger, nos trazer prazer, né? Coisas que nos trazem prazer, nos proteger de qualquer perigo e economizar nossa energia. Essa é a função do cérebro. Só que o que tu tem gravado aqui nesses pensamentos são, na verdade, referências, né? Que a nossa mente busca, ali consulta na hora de qualquer ação para fazer ou não fazer algo. Então, o que acontece? Tudo que tu já viveu, tudo que tu já experienciou, independente muitas vezes de ter acontecido ou não, eu já vou explicar por quê, criou aqui uma referência. Essa referência é o teu pensamento hoje, tá? Por quê? Independente de ter acontecido ou não. Porque da onde que vem essa referência? Não é só de fatos que aconteceram. É principalmente daquela conclusão, daquela interpretação que tu teve diante daquele fato. E quando que esses fatos aconteceram? Geralmente lá na infância, sabe? No período que a gente chama de crítico e sensível, de 0 até 5, 7 anos, que era um período em que tu não tinha maturidade para assimilar as coisas. Diante da tua imaturidade de criança, tu entendeu, tu criou ali, né, essa referência. Então, tu interpretou com aquela cabecinha ali de 3, 4, 5 anos aquele fato. Que nem sempre é o que aconteceu. Um exemplo. Talvez tu seja hoje uma mulher que se sente muito abandonada. Não necessariamente tu tenha sido abandonada. Talvez por algum fato que aconteceu lá nesse período, tu se sentiu abandonada. Tu entendeu que tu estava sendo abandonada. Um exemplo. Pode ser que tu tenha sido abandonada de fato também. Mas na maioria das vezes, nem aconteceu, sabe? Olha, eu vou dizer para vocês que mais de 50% desses traumas, dessas referências erradas que a gente traz, foram fatos que não exatamente aconteceram da maneira como a criança interpretou. E ela carrega essa dor até hoje. Aí o que acontece, tá? Falando aqui do sisteminha que fica sempre rodando aí. Esses pensamentos, essas interpretações que estão armazenadas aqui dentro, elas vão ser usadas pelo teu cérebro toda vez que tu vai fazer qualquer coisa.
Então, vamos supor que tu tem aí uma ação que tu quer fazer, um comportamento que tu quer mudar. O que acontece no momento de fazer algo? Automaticamente, a tua mente vai pesquisar, né, nessa referência que tem aí. Se essa referência é de medo, né, em relação àquilo, conforme o que tu já viveu lá na infância, tu gravou aqui, se é algo negativo, ruim, de medo, de perigo, automaticamente esse pensamento vai gerar sentimentos e sensações no corpo, que vai ser de provavelmente te paralisar. E aí tu não vai conseguir agir. Bom dia, Nisa querida. Não vai conseguir agir, simplesmente não vai conseguir agir. O teu comportamento diante, né, desse sentimento, dessa sensação no corpo que vai vir é de não conseguir agir. Qual vai ser o teu resultado? De não ter o teu objetivo alcançado, de não ter ali aquele resultado que tu gostaria. Vai ser um resultado ruim, que não é o que tu queria. Quando a gente faz esse trabalho de reprogramar a tua mente e atualizar essas referências aqui com a realidade de hoje, com o presente, com a mulher que tu te tornou, essa referência ela se torna positiva. Quando esse pensamento, né, ele é bom, ele é positivo, o que acontece? Mesmo sistema vai rodar. Quero fazer algo, o meu cérebro ele vai consultar essa referência. E ele encontrou ali boas referências. Então aqui não há perigo, eu posso continuar. Qual que vai ser o sentimento e a sensação no corpo? Tranquilidade, bem-estar. Qual vai ser o comportamento? Vou firme, posso fazer isso aqui que é seguro. E o resultado vai ser aquilo que tu gostaria, porque tu fez o que tu precisava fazer. É por isso que muitas vezes, mesmo sabendo o que tu precisa fazer, mesmo querendo fazer aquilo, tu simplesmente não consegue. A impressão que tem é que tu tá amarrada, mas simplesmente tu está agindo automaticamente e o nosso comportamento, gente, ele é automático de acordo com as referências erradas que tu tem. Por isso que reprogramar a nossa mente transforma tanto a nossa vida. Agora vocês imaginem quantas referências erradas vocês têm aí. Quantas dores vocês carregam até hoje, vocês estão vivendo diante delas até hoje. Gente, não tem como mudar isso. Porque assim, ó, a nossa vontade de fazer as coisas, ela é racional, né? Eu quero fazer isso aqui, é racional. É consciente, é 5%. Lembra que a parte consciente é só 5%? Só que a parte de ação, de agir, de comportamento, ela é emocional, é inconsciente, é automática. E vocês lembram também que a nossa parte inconsciente é 95%? Então pensa aí comigo. As referências estão totalmente erradas aqui. Crenças limitantes, negativas, sabe? Aquela sensação de eu não vou conseguir, eu não sou capaz, e tudo que tu alimenta aí. E aí a tua vontade de fazer algo tá aqui no consciente, né? 5%. Só que a tua capacidade real de agir, que é ali no automático e no emocional, é 95%. É enorme. Aí fica ali 5% brigando com 95%. Qual é a chance de tu conseguir? E aí por isso que muitas vezes no início tu te esforça, tu te empolga, tu até consegue ali por um período. Só que é no esforço e tu não consegue manter e sustentar. Por quê? Porque os sabotadores, eles vão vir. Não tem como. As referências estão ali. E é por isso também que muitas vezes tu te esforça, te esforça, te esforça e não consegue alcançar os resultados que tu busca. Esse sistema, ele vai estar sempre rodando aí. Enquanto tu não reprogramar a tua mente, não resolver todas essas memórias que estão te travando, essas crenças limitantes que tem aí, os teus resultados eles também não vão mudar, porque os teus comportamentos eles não vão mudar. E é por isso que tu tem tantas sensações ruins aí no corpo. Sabe quando tu vai fazer algo que a sensação que te dá é que tu vai passar mal? Tu chega a suar frio, te dá dor de barriga, sabe? Parece que tu, nossa, se tu pudesse, tu queria sumir dali. É por isso.
É porque essas referências estão trazendo sensações no corpo que te impedem de agir. E é por isso que mesmo querendo, tu não consegue. Então não tem como, gente. Eu coloquei ali o comentário e eu esqueci de fixar, né? Deixa eu fixar aqui para vocês. Ó, só confia em mim. Digita presente para receber uma surpresa no teu direct. Eu não vou contar o que é, eu vou te deixar curiosa. Gente, quem tá no Facebook precisa ir lá no Instagram. Entra no Instagram, vai lá na live. Pode ser na gravação da live depois, tá? Ou pode ser aqui agora ao vivo. Digita presente. Vai ter uma surpresa lá no teu direct. Tu vai amar. Tu vai amar. Eu nem vou contar o que é. Todo mundo que digitar vai receber. Não é sorteio, tá? Então aproveita. Aproveita que a gente tá voltando aqui com tudo. E não perde essa oportunidade. Quando eu falo presente, é presente mesmo. É um presentão, tá? Então aproveita. Digita presente e aguarda lá no teu direct o que tu vai receber. Depois me agradece por isso. Mas, gente, a questão é, tá? Tudo isso para dizer o que aqui para vocês? Qual que é a chave para alcançar qualquer resultado que tu busca? A chave é resolver internamente o que tu tem para ser resolvido. Ó, a Daya colocou ali, é um presentão sim, porque ela sabe o que é. Ó, gente, então só digita presente aqui para te receber também. A Daya já sabe o que é. É um presentão mesmo. Vamos lá, volta aqui. Qual é a chave então? Qual que é a chave para te resolver? Qualquer coisa que tu precisa resolver. Qual é a chave? Ó, a Lizzie já colocou ali, ó. A Lizzie já tá garantido dela. Aproveita, gente. Aproveita que vocês não vão se arrepender. Qual que é a chave para te resolver qualquer problema que tu tenha hoje? Qual que é a chave para conquistar qualquer coisa que tu queira resolver, alcançar? Ó, a Nilza colocou. A Nilza, é isso aí, fazer mesmo sem ter vontade, né, Lizzie? Não é nem sem querer. Tem coisas que a gente quer fazer, mas a gente não tem vontade, né? É desafiador, sabe? Acaba ficando muitas vezes até pesado pra gente. Mas tem como resolver isso e as coisas podem ser mais leves também. Quando a gente fala nessa chave, a chave é tu. Tá, mas sim. Como que eu vou resolver tudo isso? É aqui, ó. O que acontece hoje? Se tu tá nesse lugar de que tu não tá tendo os resultados que tu gostaria, tu não tá conseguindo realizar o que tu quer realizar, fazer o que tu queria fazer, ter os resultados que tu busca, sinto te dizer que o problema é tu, mas não é que tu é o problema, que tu é um erro, que tu não é capaz, não é nada disso, muito pelo contrário. Tu é capaz, sabe, inclusive de alcançar coisas muito maiores do que tu imagina, do que tu pode imaginar. Porém, tu está sendo comandada hoje pela tua mente. E como esse comando da mente é automático, conforme as referências que foram criadas aqui diante de todas as dores que tu já passou, o agir do teu corpo, ele comandado pela tua mente, vai ser de não fazer, de paralisar, de ter medo, de achar que tu não é capaz, entre mil outras coisas que vocês me falam aqui. Eu não consigo, eu não me sinto capaz, eu tenho medo, eu tenho vergonha, e etc, que vocês me falam todos os dias aqui. Quando a gente resolve a nossa mente, a gente passa a fazer escolhas e a gente comandar tudo isso. Então, a mente para de te comandar e tu passa a comandar a tua mente. Por quê? Porque tu vai ter conhecimento, consciência e tudo que é automático, que é a mente que comanda, tu vai resolver. Então, a mente vai continuar girando ali esse ciclo que eu expliquei para vocês, né, do PSCR, porém, de uma forma positiva, conforme o que tu quer, não conforme as tuas dores,
que te limitam e que te paralisam. Então, a chave para resolver tudo isso está em resolver o que está aqui, a mente que te comanda. A partir do momento que tu olha para isso, que tu resolve isso, a mente ela vai continuar trabalhando, mas em relação a quê? A tuas dores? Não. Em relação à mulher que tu te tornou, à mulher que tu é, a luz que tu tem, a tua essência, a tua melhor versão. E aí, vai ficar muito mais fácil de tu conquistar tudo que tu quer. Porque tu não tá mais ali vivendo com base nas tuas dores, nas tuas limitações, nos teus medos. Tu vai agir com base naquilo que tu quer realizar. Porque a tua mentalidade, ela foi resolvida. E, de novo, o sistema ele vai continuar a gente rodando no automático. Só que esse automático, onde tudo começa, que é no pensamento, que era só pensamento negativo, sabotador, limitante, que te paralisava, a gente vai substituir por pensamentos realistas do que tu é hoje, da mulher que sabe tudo que tu sabe, que tem a consciência que tu tem, porque senão tu nem estaria aqui, que pode, que consegue, que vive ali na sua essência com o que faz sentido para ti. E que entendeu que aquelas dores ficaram lá atrás e a gente não precisa mais viver nelas. Então, a gente vai apagar todas as dores? Não, a gente não vai apagar nenhuma dor. Mas a dor vai ficar lá no lugar dela, lá atrás. Porque no presente aqui, ela não é mais verdade. E a partir de toda essa transformação, a tua vida também é transformada. Então, sinceramente, se tu quer virar essa chave aí e te tornar essa mulher que antes não conseguia realizar nada, não conseguia alcançar os objetivos, estava totalmente paralisada, vai te tornar a mulher que realiza, que conquista, que tem uma vida muito mais leve, fluindo. As coisas não precisam ser pesadas, gente. Só que enquanto a nossa mentalidade estiver presa lá nessas dores do passado, as coisas, infelizmente, elas não vão andar. Não vai conseguir crescer, não vai conseguir alcançar. E é por isso que, por mais que tu te esforce, as coisas não funcionam. Aí tu pensa, não, deve ter algum problema comigo. E não tem problema nenhum contigo. Só que agora, com toda essa informação, o que tu precisa fazer? Assumir a tua responsabilidade sobre a tua própria vida e olhar para isso e resolver. Então aqui, tu tem duas opções. Pode me chamar lá no direct e dizer assim, ó, Letícia, eu quero resolver isso. E aí eu vou te ajudar, vou te direcionar, vou te trazer ali os caminhos possíveis para te resolver isso. Ou, se tu tá com medo, tu vai só digitar aqui presente. E aí espera o presente que tu vai receber lá no teu direct. Tenho certeza que tu não vai se arrepender de nenhuma das alternativas. Se tu me chamar lá no direct e dizer assim pra mim, ó, eu quero virar essa chave, eu quero resolver, eu tô cansada de não ter os resultados que eu busco, eu vou te encaminhar para resolver. Só que se tu digitar aqui na live presente, tu vai receber um presente tão incrível, que eu não vou contar o que é. Porque eu vou te deixar curiosa mesmo, porque eu quero que tu tenha a coragem de... Gente, pensa comigo, olha quão limitada a gente é. Deixa eu ligar aqui pra mim um arzinho, que tá muito calor, gente. Começou a esquentar aqui de novo. Essa semana tá muito quente. Pensa comigo, ó. Eu tô te dizendo aqui pra te digitar presente, tá? Que é algo incrível que tu vai ganhar de presente. E mesmo assim, muitos de vocês têm medo, receio de digitar presente. Olha quão limitada a nossa mente é. Porque até para digitar aqui, para ganhar um presente, muitas vezes a gente tem medo. Olha que loucura. Bom dia, Fábio. Não é doido isso? Um presente. O máximo que vai acontecer se tu ganhar um presente... Ai, que lindo, ó. A Fábio falou aqui que recebe. É isso aí, gente.
Olha que tão limitadas que a gente é, que muitas vezes a vida tá ali te entregando um presente, algo maravilhoso, e tu tem medo até de receber esse presente. Não é doido isso? Por que que isso acontece? Porque aqui dentro existem referências muito limitantes. Quer ver um exemplo que eu vou dar para vocês? Talvez tu tá aqui na live agora e tu viu que tu pode ganhar um presente. Só que tu ficou com medo. Sabe por quê? Existe uma referência registrada aí, talvez de algum momento lá na tua infância, que alguém te prometeu que ia te dar alguma coisa e não te deu. E aí, qual é a referência que a tua mente busca? Na hora que eu te digo aqui, digita aqui presente, que tu vai ganhar um presentão lá no teu direct, o que que acontece? Tu pensa assim, isso aí deve ser mentira. Ela tá dizendo que vai me dar lá um presente, mas não vai me dar nada. Sabe aquela história que a gente tava passeando com a mãe, aí passa numa loja, vê uma coisa que a gente queria. Aí a gente pede, a mãe diz, na volta a gente compra. E ela nunca comprou, e aí tu perdeu a confiança. Talvez existem memórias como essa aí na tua mente, e aí não é a tua escolha. Porque aí tu, mulher, adulta, madura, consciente, pensa, nada a ver, isso aí já foi, já passou, eu já entendi. Não. A tua mente, ela vai buscar referência no que está armazenado aí. Inconscientemente, essa referência tá aí, a tua mente, ela vai buscar. Tu não escolhe, não é consciente, não é tu, mulher madura, adulta, decidindo. É a tua mente com a mentalidade daquela menininha de 5 anos que passou na loja e a mãe prometeu depois, na volta a gente compra e nunca comprou. E aí hoje tu não confia nas pessoas. E aí quando eu digo aqui pra ti, digita aqui presente, eu tenho uma surpresa pra ti lá no direct, tu não vai digitar, muitas vezes com medo de estar sendo enganada de novo. Só que aí que é mais um motivo pra te encarar aí, ó. Agora eu quero que tu vá no esforço. Tu vai no esforço e tu vai digitar aqui presente, confiando ou não no que eu tenho pra te entregar. E aí depois, o resto a gente vai resolver juntos. E vai ser incrível. Então, quem já digitou presente aqui, eu já tô vendo aqui alguns nomes. Fico feliz. Feliz. Vocês vão amar. E eu vou amar muito mais ainda de entregar isso para vocês, tá? Gente, quem tá assistindo a live na gravação também pode digitar nos comentários presente e também pode me chamar lá no direct. E aí, o que vocês vão fazer, tá? Quem digitou aqui presente vai receber lá já um aviso do seu presente lá no direct. Mas quem me chamou, quiser me chamar lá e dizer, ó, quero ajuda, quero resolver isso, vocês vão fazer o seguinte, vocês vão falar lá pra mim no direct que veio da live. Por quê? Quem veio da live tem coisa adicional aí, além do presente, tá? Então, quem digitou presente, eu já sei que veio da live. Quem me chamar lá, me fala, ó, eu vim da live. E aí tem presente para vocês também, tá? Gente, vocês têm que aprender a não perder as oportunidades. Vocês têm que aprender a receber, que nem, ó, a Fábio botou ali, eu recebo. Que maravilha. Gente, o universo tem tantas coisas para entregar para vocês e muitas vezes vocês se fecham de receber. E às vezes é justamente ali, naquela oportunidade, que tá a chave para resolver tudo que tu precisa resolver aí na tua vida. Só que tu tá fechada nesse mundo aí da tua dor, que tu não consegue nem ao menos acreditar que existe solução para isso. E eu tô aqui todos os dias para te dizer que sim, que existe solução, que tu precisa acreditar em ti, principalmente. Tu precisa extrair o que tem de melhor aí dentro de ti. E se tem uma coisa que eu sou apaixonada por fazer, é olhar para ti e te ajudar a enxergar tudo que tu tem aí de melhor, de extraordinário dentro de ti. Porque eu sei que essas dores muitas vezes estão te impedindo de enxergar. E eu quero te ajudar a clarear essa tua visão para a mulher maravilhosa que tu é. Para a mulher incrível que tu é.
e para tudo que tu pode realizar, que talvez nem tu acredite ainda, mas eu quero te ajudar a ver e principalmente a acreditar. Então, se tu quer viver aí nessa tua nova versão, na tua melhor versão, tá? Digita presente aqui. Ou me chama lá no direct e fala assim, ó, vim da live, quero resolver a minha vida. Quero mudar meus resultados, quero viver de uma forma mais leve, tô cansada. E a gente vai olhar para isso juntas. Tá bom, minhas mulheres maravilhosas? E essa semana vai ter live todos os dias, tá? Sexta não, porque sexta é feriado, sexta vai estar todo mundo mais envolvido, né? Sexta-feira santa, feriadão aí de Páscoa. Mas todos os dias até quinta temos um encontro aqui. Para quem me chamou lá no direct, para quem digitou presente, aguarda que eu vou responder todas. Então ninguém vai ficar sem ser respondida, ninguém vai ficar sem receber o seu presente. Mas eu sempre falo aqui, mas vou repetir porque tem gente nova chegando. Eu gosto de olhar para cada um de vocês de uma forma muito individual, com tempo, com atenção. Então, se eu demorar um pouquinho, não é porque eu me esqueci de ti. É porque eu vou chamar na ordem, tá? De quem chega lá no direct para mim e quero atender todas com a atenção que todas vocês merecem, tá? Então, saibam que vão ser chamadas, todas vão ser chamadas, todas vão receber o seu presente e vai ser incrível, tá bom? Começamos aqui, né, da melhor maneira possível e eu convido vocês a continuarem aqui essa semana junto comigo. Combinado? Quem tá no Face e não me segue ainda, vai lá pro Face, ó. Eu vi que teve gente aqui no Face que digitou presente. Eu até vou printar aqui, porque eu não consigo acessar depois. Mas, ó, quem tá aqui no Face, me segue lá no Instagram. Segue lá no Instagram ou me chama no Face mesmo, lá no direct, tá? Para vocês não perderem, também vocês podem ganhar o presente. Mas me segue lá no Instagram, que lá tem muito mais conteúdo. Tu acompanha a todas as lives, tá? Nem todas as lives passam aqui no Facebook também. Então lá no Instagram vocês não perdem nada. Combinado? Um beijo então no coração de vocês, que vocês tenham uma semana excelente e a gente continua aqui juntas, tá bom? Beijo no coração de vocês e fiquem com Deus.